Fala, meu querido e minha querida, tudo bem? Aqui é o professor Ivan e hoje nós vamos estudar um assunto que foi muito recorrente nas provas de 2021, 2022 e que é tendência para 2023 também, que é o ransomware. É um assunto que está relacionado à segurança da informação, ao acesso indevido de dados e informações. Então ele é muito recorrente em provas, eu acredito que vai aparecer também nas próximas provas de concurso público. Principalmente se você estuda para carreiras policiais, tribunais, é um assunto que pode estar na sua prova também. Mas antes de começar a nossa aula, de fato, eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço no início dos vídeos, que é para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, que você também compartilhe esse vídeo com algum colega que está estudando para concurso público que precisa estudar esse assunto. Lembrando que essa aula foi extraída, né, o assunto, as informações dessa aula foram extraídas do meu material de resumos mapeados para concurso público da disciplina de informática, que conta com mais de 400 páginas que juntas abordam praticamente todos os assuntos recorrentes nas provas. Então, se você quiser também conferir um pouco mais a respeito desse meu material, é só você acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. O que é um ransomware? Ransomware ele é um tipo de código malicioso. Então, isso aqui você tem que saber que é um código malicioso. Então, ele é um tipo de malware. E qual que é a função dele? A função dele é uma função maliciosa, né? Uma função ruim. Qual seria ela? Tornar inacessíveis os dados armazenados em um equipamento. Então, o ransomware ele vai tornar inacessíveis, ou seja, os dados de um equipamento não vão estar mais acessíveis ao seu proprietário. E geralmente essa inacessibilidade se dá por meio de criptografia. Então o ransomware ele vai utilizar a criptografia para criptografar, para tornar inacessíveis aqueles dados ao seu usuário, ao seu proprietário. E ele vai fazer o quê? Ele vai exigir um pagamento, tá? Isso daqui é muito importante, ó. Ele vai exigir um pagamento de resgate. Por isso que é o nome de ransom, porque o ransom é resgate. Então, o que acontece? O ransomware ele vai tornar inacessíveis os dados, né, ou o equipamento do usuário e vai exigir que este usuário pague uma recompensa, pague um resgate para que aquele acesso seja restabelecido. E esse pagamento geralmente é feito por criptomoeda. Por quê? Porque é um ativo que dificilmente você consegue rastrear. Então a gente não consegue saber de fato para quem foi pago aquele resgate. Diferente de, por exemplo, você pagar por meio de uma transferência bancária, ao qual o banco consegue rastrear de onde que é a conta, né, de qual agência que é o destinatário. No caso da criptomoeda, não. É difícil você fazer esse rastreio. Por isso que o cracker, a pessoa que desenvolve aquele ransomware, ela utiliza essa forma de resgate, né? De pedido de resgate, porque é de difícil rastreio. Beleza, e quais são os tipos de ransomware que nós temos? Nós temos o ransomware locker ou o ransomware bloqueio, tá? O que ele vai fazer? Ele vai impedir que o usuário acesse o seu equipamento, né? O equipamento infectado. Então, ele vai bloquear o equipamento. Você não vai conseguir acessar aquele equipamento. E nós temos o ransomware crypto ou ransomware criptografia, que no caso vai impedir que o usuário, que o proprietário acesse os dados armazenados no equipamento infectado. Tá? Aqui não é um bloqueio do equipamento, mas sim um bloqueio dos dados, do acesso aos dados. E esse bloqueio se dá por meio de criptografia, tá bom? Então, no ransomware criptografia, nós temos a inacessibilidade dos dados por meio da criptografia. E qual a forma de se propagar, né? A principal forma de se propagar um ransomware é por meio de e-mail. Então, você recebe um e-mail e você clica em um link, né, que vai te levar para uma página ao qual o ransomware será baixado e instalado no seu computador, ou por meio de um anexo, né? Você vai clicar, baixar um anexo que contém esse código malicioso e vai simplesmente infectar, vai tornar inacessível o seu equipamento ou os seus dados.
Então, o principal meio de propagação do ransomware se dá por meio dos e-mails. E como que eu vou me proteger? Nós podemos nos proteger sempre mantendo, né, o sistema operacional e o antivírus atualizados. Então, você vai ter um antivírus instalado aí no seu computador, no seu equipamento, e você vai mantê-lo sempre atualizado. E você também vai ter um sistema operacional também ativado e sempre atualizado para que evite, né, uma infecção por parte de um ransomware. Isso não é uma garantia, mas você mantendo sempre atualizado acaba que previne um pouco disso acontecer. Mas a principal forma é você ter backups dos seus dados em outros locais. Então, o backup é muito importante. Isso vai proteger que você não seja infectado? Não vai proteger, mas vai proteger os seus dados, porque se por um acaso você for infectado, os seus dados tornarem-se inacessíveis, você tem uma cópia de segurança em um outro disco, em um outro dispositivo, ou você vai ter uma cópia desses dados na nuvem. Então a prevenção ela é a melhor forma de você se proteger. Ter uma cópia é muito mais seguro. Por quê? Porque você pagar, eu até coloquei aqui na observação, você pagar o resgate não vai garantir que o acesso será restabelecido. Você pode pagar e simplesmente o cracker, a pessoa que desenvolveu aquele ransomware, ela pode simplesmente não te dar a chave que vai descriptografar aqueles dados ou aquele equipamento. Então, o que acontece? Você pagou, você perdeu o dinheiro que você pagou de resgate e não teve os seus dados novamente restabelecidos. Então, qual que é a melhor forma? A melhor forma é você ter um backup, porque se acontecer do seu equipamento se tornar inacessível os seus dados, você consegue restaurar por meio da cópia de segurança que você tem em um outro dispositivo, em um outro disco ou na nuvem, tá bom? Então, ter um backup é fundamental e é a melhor forma de proteger os seus dados. Tá? E ser cuidadoso ao abrir arquivos ou acessar links. Então tenha sempre cuidado. Isso aqui não é só relacionado ao ransomware, mas a outros tipos de pragas virtuais também, vírus, trojans, enfim. Se você tiver alguma dúvida em relação a um link, a um arquivo, não execute, não acesse o link, tá bom? Tenha sempre esse cuidado, essa atenção de não acessar aquilo que é duvidoso para você. Legal? Então vamos responder algumas questões. A gente já passou por tudo aquilo que é relevante em relação ao ransomware e agora a gente vai ver na prática como que as bancas cobram esse assunto. Então, questão fresquinha desse ano de 2022, da prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de investigador de polícia. Um tipo de softwares maliciosos denomina-se ransomware, que tem como principal função de atuação. Então, qual é a principal função de atuação de um ransomware, de um malware do tipo ransomware? Excluir da máquina invadida todos os arquivos com extensões PDF e doc? Não, né? O ransomware, a principal função dele não é excluir arquivos, principalmente de extensões específicas como PDF e doc. A gente viu que essa não é a função de um ransomware, então tá errado. Criptografar arquivos na máquina invadida e posteriormente fazer pedido de resgate para a liberação desses arquivos? Tá show, né? É isso aqui que a gente viu. Ransomware está relacionado à criptografia, né? A tornar inacessíveis os dados ou um equipamento por meio de criptografia e solicitar um resgate para restabelecer o acesso a esse equipamento ou arquivo. Então essa é a nossa questão. Vamos para outra, só para ver mesmo. Enviar mensagens ameaçando o usuário do computador de denúncia às autoridades por prática de pedofilia não tem nada a ver. Inserir na máquina invadida arquivos com conteúdo sexual, enviar milhares de mensagens a usuários desconhecidos tendo como remetente o e-mail do usuário da máquina invadida. Então não tem nada a ver. A nossa alternativa correta é a letra B. Vamos para mais uma, agora de 2021. O ransomware é um tipo de vírus de computador. Aqui a banca trouxe como tipo de vírus. Na verdade, o ransomware é um tipo de malware, é um código malicioso. Algumas bancas trazem um ransomware como sendo um tipo de vírus, assim como fala que o cavalo de Troia é um tipo de vírus. Eu não concordo muito com essa definição, muitos outros professores também não.
mas aqui está no enunciado, é uma questão de verdadeiro ou falso, ao qual aqui o enunciado, essa informação, não tem relevância, tá bom? Mas tome essa atenção na hora da sua prova. O ransomware é um tipo de malware e não um tipo de vírus. Vamos lá. Sobre o tipo de categoria. Mais utilizado, assinale verdadeiro para verdadeiro ou falso para falso. Beleza. Então vamos lá. Ransomware de segurança é um tipo de categoria do ransomware? A gente viu que não, né? Não tem ransomware de segurança. Na verdade, o ransomware não está relacionado a trazer segurança, mas sim a prejudicar, né? Um tipo de malware. Então tá errado. Ransomware de bloqueio, tá certo ou tá errado? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? É o ransomware locker, que faz o quê? Bloqueia o equipamento do usuário, tá bom? Então, o ransomware de bloqueio é verdadeiro, é uma categoria. E o ransomware de criptografia, ou o Crypto, tá certo também, né? É uma categoria correta. Por quê? Porque ele vai tornar inacessível os dados do equipamento por meio da criptografia. Então, também é um tipo de categoria correta, válida para o ransomware. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, né? Que é falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para mais uma questão. O ransomware é um tipo de malware, legal, que, em vez de bloquear o acesso aos dados da vítima, criptografa seus arquivos de forma a evitar o acesso a eles ou mesmo sua recuperação. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por quê? Porque, na verdade, o tornar inacessíveis os dados por meio da criptografia é bloquear o acesso dos dados ao usuário, à vítima. Tá? Então, quando o ransomware utiliza a criptografia para tornar inacessível um dado, ele está fazendo, na verdade, é o quê? É o bloqueio do acesso dos dados à vítima. Então, essa questão aqui, esse item, ele está errado, né? Por quê? Porque, na verdade, ele vai bloquear o acesso aos dados por meio da criptografia, tornando inacessíveis esses dados. Beleza? Então, o item aqui está errado. Beleza? Então a gente passou por tudo aquilo que é relevante em relação ao ransomware, fizemos 3 questões para você ver como que é o padrão de cobrança relacionado a esse assunto nas provas de concurso público. Então tenho certeza que tudo aquilo que a gente viu aqui vai te ajudar a acertar as questões desse assunto na sua prova. Então tamo junto, mais uma vez, vou deixar aqui no link da descrição a minha página, ou melhor, o meu produto, tá? Se você quiser acessar o meu material de resumos mapeados, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com alguém também se você acha que é relevante. Se inscreva no canal, tamo junto, até uma próxima. Valeu!